Senhor, saudade, Senhor, de Angola, Angola. Ah, que saudade, Senhor, saudade, Senhor, de Angola. Vou falar-vos de uma terra linda, de cidades bonitas. Nascido em 1968 no bairro da Cuca, em Luanda, Jorge Manuel Sampaio Gonçalves de Almeida Xavier é filho de Álvaro Xavier, um antigo funcionário da Central União de Cervejas de Angola, Cuca, fábrica de Manuel Vinhas, e de uma doméstica de seu nome, Luzia Sampaio, ambos vivos e residentes em Viseu, Portugal. Hoje, um gestor hoteleiro, com passagem pelo Algarve, Moçambique, Cabo Verde e há quase um ano aqui em Ponta Delgada, nos Açores. Jorge Xavier é um angolano que tem presente as memórias da terra. Pois é, cá estamos então para a gravação de Angolanos nos Açores, com Jorge Xavier, um angolano nascido então no bairro da Cuca, mas com uma passagem pela gestão hoteleira, e nós hoje estamos aqui para fazer este trabalho. Vamos começar mesmo a viajar, por isso, pela Cuca, o bairro da Cuca, da Central União de Cervejas de Angola, onde o seu pai era funcionário. O meu pai trabalhava nas vendas. Trabalhou nas vendas uns anos, portanto entre 66 e 76. Esteve lá cerca de 10 anos. Mas nós, a minha mãe e a minha irmã, voltamos para Portugal, ou viemos para Portugal, ainda em 74. E o meu pai ainda ficou lá mais 2 anos e depois também juntou-se a nós em... Acaba por nascer mesmo nasceu em Luanda, o Jorge? Nasci mesmo em Luanda, e vivi na freguesia do Cruzeiro, portanto, na freguesia do Cruzeiro, e vivi no bairro da Cuca. No bairro da Cuca, ali mesmo perto do local onde o pai trabalhava. Perceber ainda da terra, do bairro, dos amigos, do cheiro, dos sabores. Sim, das pessoas. Aquilo que se me recorda sempre é quando chovia. O cheiro da terra quando chovia é a memória mais forte que eu tenho. Eu vim de lá bastante jovem, infelizmente, mas essa é a memória mais forte, e é essa, e é a Baía de Luanda, nunca me esqueço. Mas sobretudo o cheiro da terra quando chovia foi aquilo que mais, a recordação mais forte que eu tive. A nossa casa tinha um jardim grande atrás, um jardim à frente e um terreno atrás, onde havia mamoeiros, que eram muitas vezes atacados por morcegos à noite, do meu pai com uma espingarda a bater os bichos. Mas são memórias já muito distantes, mas ainda bastante presentes. É que este bairro que ainda existe em Luanda, que era o bairro que eram casas para os trabalhadores da Cuca de Manuel Vinha. Então havia ali uma grande ligação, porque os seus amigos acabavam também por serem os filhos dos colegas do seu pai. Eu tinha, tanto de um lado como do outro, da casa, tinha vizinhos cujos pais trabalhavam também na Cuca. Tinha também 2 tios meus que viviam nessa zona, trabalhavam já na Avicuca, e tinha ali primos, portanto havia ali uma grande brincadeira todo dia. A Avicuca era um outro lado que era muito ligado a rações ou qualquer coisa. Sim, que eram criadas aves. Era para esta coisa. Portanto, ovos e frangos, não é? O Jorge acaba por estar ligado, através do pai, a uma marca que é uma das marcas mais emblemáticas e simbólicas de Angola, a Cuca. Quando se fala de Angola, e tem esta ligação toda à Cuca. É verdade. Ainda consegue encontrar aqui em Portugal ainda a Cuca? Consegue, sim. Curiosamente, eu há 2 anos estive de férias em Santo Tomé e fartei-me de beber cucas em casa de um amigo meu que vive na cidade de Santo Tomé, cuca em lata, portanto, aquela lata amarela. E estive a ver cuca e lembro de fotografar a lata e mandar para o meu pai. E ele, que saudades, não é? Que saudade desse tempo. Essa saudade, eu ia perceber um bocado como é que era a sua família. Era uma família numerosa? Como é que era a sua mãe? Meus pais eram muito jovens ainda na altura, não é? O meu pai tinha 24 anos, a minha mãe tinha 19, 20 anos. Portanto, a minha mãe ainda é muito jovem, a minha mãe tem 68 anos. Ok. Jovem, quer dizer, relativamente, não é? Mas os meus pais, portanto, meu pai foi para lá primeiro, a minha mãe juntou-se a ele depois de passado um tempo,
mas acabámos por ficar relativamente pouco tempo. Entre o meu nascimento e a vinda para Portugal foram cerca de 6 anos. Mas tinha mais irmãos ou era filho? Não, só tenho uma irmã. Jorge Xavier falou a Vivências Press News das dificuldades de adaptação quando chegou à cidade de Porto em 1974, ainda muito novo. O rótulo de retornado e também o recomeçar de uma vida. Também nascida em 72 em Luanda. Em Luanda, era uma família. E depois o pai fica lá, vocês vêm ainda antes da independência. Sim, nós viemos ainda antes da independência porque a minha mãe era e é asmática e não estava bem com o clima, sofria muito com o clima. Essa é uma das memórias que eu tenho, é a minha mãe com dificuldades de respiração. Depois nós viemos para Portugal e o meu pai ainda ficou lá até 76, portanto foi um período muito traumático da nossa vida. Pois, mas a saída de Angola foi por questões pessoais, muito ligada, não foi 25 de Abril, em 74? Ainda foi antes. O que precipitou depois a vinda do meu pai foi precisamente o processo da independência. Mas ele ainda ficou lá na altura da independência? Ficou lá mais 2 anos. E vocês como é que foram encarados? Como é que foi, no caso do Jorge, essa mudança? Em 74, deixa aquela terra, os amigos e depois... muito difíceis. Como qualquer pessoa que tenha vindo de Angola, a chegada a Portugal é um bocado traumática. É o clima, são as pessoas, o clima mesmo social era um clima muito pesado, muito opressivo, um clima muito cinzento. E depois nós ainda por cima fomos para o Porto, que embora seja uma cidade de gente muito calorosa, para quem vem de África, nomeadamente de Angola, que é uma terra de sol, chegar à cidade do Porto é um bocado um choque, não é? E nós sofremos, não vou mentir, sofremos muito com isso. E depois, como sabe, também não é mentira nenhuma dizer que os portugueses que vieram das ex-colónias, quando chegavam à então metrópole, a reação das pessoas, dos portugueses, não era muitas vezes a melhor, não é? Fica aquele rótulo dos retornados. Dos retornados, não é? Que no seu caso não se aplicava, porque retornados é quem sai. Eu não retornei. Depois... O meu pai retornou, a minha mãe retornou, mas eu não retornei, eu não conhecia mais nada, não é? Mas foram tempos, de facto, o meu pai passou um bocado complicado nesses primeiros anos, sim. Pois, essa situação que eu queria chegar também, depois do regresso do seu pai a Portugal e vai ao reencontro com a família, por um homem que ficou 10 anos, passou 10 anos em Luanda, em Angola, e viu os filhos nascerem, depois ter de voltar, também fruto das circunstâncias da vida, ter de voltar. Acha que isso afetou muito o seu pai? Você conseguiu acompanhar a maneira? Sim, afetou. É evidente que o meu pai tinha uma situação estabilizada, tinha casa, tinha a sua vida organizada e de repente ficou com a vida de pernas para o ar, porque de repente ficou sem chão. Pois. Ficou sem chão, com 2 filhos pequenos. A sorte dele, por outro lado, é que ainda era muito jovem. O meu pai tinha 30 e poucos anos, portanto estava na força da vida e conseguiu reerguer-se. Mas foi um período... Teve de começar tudo de novo. Sim. Não foi começar do zero, foi começar um bocado do zero. O ânimo que é necessário para reconstruir é muito maior do que aquele que é necessário para começar uma coisa. O recomeçar tudo não é fácil. Não é. Esta é uma história comum a muita gente. Ele nunca mais voltou para Angola, o seu pai? Meu pai nunca mais voltou para Angola, infelizmente não. Guarda memórias fantásticas, que ele tinha muitos amigos lá, tinha até 2 irmãos. Felizmente ainda vivos, e todos eles conservam imagens muito fortes, não é? Mas tem falado muito de Angola. Angola está sempre presente nas conversas com os netos, fala com os netos. Fala-se. Gostaria até que se falasse mais, mas caramba, já lá vão 43 anos, não é? Pois. Não é fácil. Mas o seu pai não conseguiu, o Jorge já conseguiu, eu sei que já... Eu passei lá, eu também vivi e trabalhei em Moçambique um tempo, e fiz um voo de escala e passei por lá só, mas depois nunca mais tive a oportunidade de lá voltar, infelizmente. Fica então Não, está planeado, ir até ao bairro da Cuca. É um objetivo, sim. Acho que eventualmente até... Jorge Xavier é hoje um cidadão do mundo, que apesar de ter nascido em Angola, vivido em Portugal e com passagens por Moçambique, mas os 14 anos que passou em Cabo Verde ficaram para sempre na memória. Uma morabeza, uma coladeira, sempre. Dança mami crioula, cola na mim, pensa
pensa na passada, no coladeira. Dança mami criola, cola na mim. Pensa na passada, no coladeira. Sabuga ela na nos terra Cabo Verde. Lá não tá sentindo na meio nos tradição. Anos em Cabo Verde. Praticamente 14 anos em Cabo Verde, 2013 a 2017, não é? E foi outro país que me recebeu muito bem, e tenho Cabo Verde no coração. Portanto, foram 14 anos que marcam da cultura, o crioulo entrou, a própria cultura. Sim, uma pessoa não se pode esquecer. Cabo Verde é um país que à primeira, portanto, quando se lá chega, no tempo em que eu lá cheguei, em 2003, e era uma cidade, sobretudo a cidade da praia, um pouco agreste, mas as pessoas compensam isso largamente, não é? E depois, passado uma primeira fase de adaptação, correu tudo muito bem. Mas o primeiro ano foi um ano complicado, mas a partir daí, assim que entramos em velocidade de cruzeiro... É um homem que pode falar com propriedade porque conhece as três culturas e os três povos. Falando um bocado aqui das semelhanças e diferenças que há entre portugueses, angolanos e cabo-verdianos. Olha, entre os portugueses e os cabo-verdianos, eu costumo dizer que, acho que é uma frase um bocado feita, é um clichê, mas é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portugal e Cabo Verde são ligados por laços de sangue mesmo. Portanto, qualquer cabo-verdiano tem sangue português, é maior ou menor grau, todos eles têm, raríssimas exceções. Depois, tem muitas coisas em comum, tanto da parte boa como da parte menos boa, não é? Aquela coisa de deixar tudo para a última, esse tipo de organização, burocracias, gostam de complicar, isso é criar dificuldades para obter facilidades. É um bocadinho isso, sim. Angola, já tenho mais dificuldade em pronunciar porque vim de lá de facto muito jovem. Mas, por exemplo, uma coisa que é curioso é o futebol, não é? O futebol é uma coisa que continua a unir os países, uma coisa impressionante. Eu sou benfiquista. Infelizmente. Felizmente. Infelizmente, sou portista. Então alguém me mudou a cabeça a meio do percurso. Mas, por exemplo, quando eu apresento o Benfica a Cabo Verde, ou quando vai a Luanda, mas sobretudo quando o Luís Feira foi das duas vezes, até foi mais vezes, mas uma delas, sobretudo, que foi à cidade da praia, parecia que estávamos a receber o Papa. Quer dizer, aquilo de facto, há uma proximidade muito grande e o futebol realmente liga muitos países. Angola continua muito ligada até pelo futebol. Eu creio que, com exceção do Brasil, é que não há isso, mas nos PALOP, nos 5 países, há esta ligação, porque a maior parte das pessoas todos têm de ter um clube em Portugal. E há entre os três grandes, e aquilo que diz é realidade, porque quando o Benfica vence um campeonato, o Futebol Clube Porto, ou até o Sporting, há passeatas em Luanda, passeatas na praia. O que se passa na cidade da praia, desde que o Benfica é campeão, e graças a Deus tem sido bastas vezes nos últimos anos, 4 anos, acho que vocês já não ganham nada há 4 anos. Pois. Nem uma tacinha para hoje tem um jogo com o Sporting. Vamos ver quem ganha. E tem sido este lado. Uma coisa que neste trabalho, enquanto sou hoteleiro nos 14 anos de Cabo Verde, também tenho dito que muitas vezes com angolanos, figuras angolanas da política e não só, quando parassem por lá, havia aquela necessidade de abordagem e dizer, sou também um vosso, estou aqui. Sim, tinham certo orgulho quando tinha a oportunidade disso, que às vezes certas pessoas não é fácil nos aproximarmos, não é? Limitamos a recebê-los na unidade, acompanhá-los à suíte ou ao quarto onde ficam, e depois essas pessoas normalmente quando iam lá, iam sempre com agendas muito preenchidas. Mas lá de vez em quando lá surgia a hipótese de ter uma falinha, não é? Como se diz lá em Cabo, ter uma falinha e ter a hipótese de conversar um bocadinho sobre essa importância. Há uma coisa que o Jorge aqui falou e que é interessante, porque o Jorge tem o passaporte angolano agora a caducar e vai renovar. Isto é interessante porque há muitos angolanos que nasceram naquele tempo, mas que tiveram ainda dificuldade em ter esta documentação angolana. E no seu caso tem, porque não, mas por uma coisa, porque por direito, por ser um filho da terra, ter nascido, e o simbolismo de ter ali um documento de uma terra que também foi é impressionante quando me entregaram o passaporte negro. Bonito, um passaporte muito bonito, uma cor muito forte. Foi um momento muito marcante.
não é? Marcante. Mas foi em que ano? E porquê é que decidiu tratar todo, porque não é um processo moroso? Tive sempre esse desejo, não é? Só que por falta de oportunidade não tinha sido possível. Como em Cabo Verde havia uma embaixada de Angola, eu fui lá, expus o meu caso e ajudaram-me, compreenderam a situação. Eu entreguei toda a documentação que era necessário entregar, quando o meu pai conservou tudo, até os boletins de vacinas eu tinha. E pronto, foi um processo que durou cerca de um ano. Foi em 2008 ou 2009, por aí. E pronto, foi recebeu o passaporte. E como é que foi quando contou ao seu pai e à sua mãe? Olha, tenho aqui o passaporte. O meu pai fez um sorriso grande e começou assim a olhar para o céu, não é? Sim. Com certeza a lembrar-se de tudo aquilo que tinha passado e pensa depois nas voltas que o mundo dá, não é? Canta, não chora, que eu ainda voltarei. Canta, não chora, que eu ainda voltarei. Aqui no que ela resiste à censura. Ficou aqui um projeto, um plano e uma esperança de visita à terra natal. Uma visita que vai juntar 3 gerações da família Xavier. Um avô, um filho e um neto. Porque acreditar é sempre possível. E há uma Angola que acontece fora de Angola. E há também uma Angola que vive dentro dessas 3 gerações da família Xavier. Pois. Eu tenho o meu filho mais velho que tem mandado a chatear, que quer também o passaporte. E fica com este compromisso, porque eu creio que, mesmo a nível da família, da conversa, Angola também entra um bocado, porque eles devem fazer muias perguntas. Sobretudo o meu filho tem 2 filhos, portanto, o Lourenço com 13 anos e a Luísa com 6, e o Lourenço, sobretudo, tem-me estado entre aspas, a chatear, porque quer também ter passaporte angolano. Pois, e ir até a terra, porque vai ser bonito aqui um encontro de gerações para um encontro de 3 gerações para Angola. Para 2 delas será um retorno. No seu caso, no caso do Jorge e do pai, será um retorno a Angola. E para o seu filho será a primeira vez, seria então... Será a primeira vez, sim, exatamente. Já a primeira vez? Lá vai, aqui o Lourenço, o filho, nesse caso, seu filho, o Jorge, no seu caso, e o pai, os 3 gerações, no bairro da Cuca. No bairro da Cuca. É um objetivo bonito e eu queria fazer isso, por razões óbvias de tempo, sei lá, quanto tempo é que mais é que estaremos cá os 3. Não é? Pois, e nessa coisa, girando também neste ramo da hotelaria, que eu traz também aqui agora, porque acaba por ser o cidadão do mundo, Moçambique, Cabo Verde, agora os Açores. Torna-se também um angolano que está agora nos Açores. Sim, é verdade. Eu estive em Cabo Verde esses anos todos que falamos, de cerca de 14 anos, e chegou a uma altura que, pronto, por razões até familiares, a vida tinha que continuar, e então a minha empresa, pronto, eu contactei, quando falei, se haveria um projeto que eu pudesse desenvolver, pronto, para além de Cabo Verde. E vi 2 hipóteses, o Brasil ou os Açores. E eu escolhi os Açores. Das ilhas, como o homem que já andava nas ilhas. Em boa hora o fiz. Estou muito satisfeito, sim. Pois, e hoje aqui também... A adaptação não custou nada. Não houve adaptação sequer. Não houve necessidade de adaptação nenhuma. Tá. Eu estou aqui há um ano, parece que já estou aqui há 10. Quer dizer, isto dito no bom sentido. Depois já vai apanhar o sotaque. Já vou apanhando. A minha filha já com 6 anos já vai com o riquinho e tal. Já há umas expressões muito características aqui de São Miguel. E o sotaque também já vai apanhando o sotaque miquelense. Mais na zona de Ponta Delgada do que de Vila Franca, que são diferentes. Gente, essa coisa de ser um cidadão do mundo também permite conhecer muitas culturas e línguas. O crioulo ficou de Cabo Verde. Eu o crioulo consigo falar um bocadinho, entendo. Mas o crioulo da capital. Da capital, de Santiago. Sim, de Santiago, porque se for das outras ilhas, ou mesmo do interior da ilha de Santiago, já é muito complicado. É mais fechado e tem expressões muito próprias. Aliás, mesmo Cabo Verde, embora sendo um país pobre, em termos culturais é um país muito rico, e um dos exemplos é a língua, não é? Cada uma das ilhas tem o seu crioulo, tem as suas expressões muito próprias, e às vezes até tem dificuldade entre Santo Antão e Santiago, por exemplo, às vezes ao telefone tem alguma dificuldade de se entender, e eu, pronto, estou mais à vontade com... Há uma particularidade que é entre Cabo Verde e os Açores, é que os cabo-verdianos e os açorianos são povos de imigração. São povos de imigração, aliás, tem muita coisa em comum. Tenho notado muitas coisas em comum entre os Açores e Cabo Verde, porque os povos das ilhas, já em geral, são povos muito sacrificados, são povos muito sofridos, são povos muito marcados pela dureza, pela falta das coisas, pelo isolamento.
São pessoas geralmente têm tendência a ser pessoas um bocado mais fechadas. O que, por acaso, no caso do Cabo Verde, acontece muito isso, que é um povo muito alegre. Não penso que não há país no mundo que tenha sofrido tanto como Angola. Não conheço nenhum país que eu saiba que tenha tido no seu território e tenha vertido tanto sangue, portanto foram 3 décadas, 3, fora de princípios dos anos 60 até 2002, estamos a falar de 4 décadas, não são 3, são 4. É um país com marcas profundas. Mas aquilo que eu tenho visto é que conseguiram pôr muitas das dificuldades para trás, guardar as mágoas, que são muitas, num cantinho e bola para a frente. Penso que agora é outro período novo que se abre. Eu não queria também deixar de perguntar da cultura angolana, a música. Conhece quais são os artistas que vai conhecendo, ainda consegue dar umas passadas a Kizomba? Não, isso não tem tido professoras à altura. Recebi várias vezes o Anselmo Ralph teve várias vezes, que é uma simpatia, digo-se, é uma pessoa extremamente simpática, tive pelo menos 3 vezes, recebi lá no hotel, no Pestana Trópica, onde estive. Agora vou acompanhando mais o Matias Damasio, a Perla, vou conhecendo algumas coisas. Essa nova geração da música da terra. E a gastronomia? É a gastronomia que estou em falta, de facto. Por acaso, ainda estive num restaurante angolano em Lisboa, agora em dezembro, onde estive a comer um pouco de tudo, porque o contacto que eu tenho tido com a gastronomia angolana é quase E esta conversa, Jorge, eu vou pedir com Jorge Manuel Sampaio Gonçalves de Almeida Xavier. É verdade. É um nome demasiado longo. Um nome longo para uma história longa também, para um filho de Angola, um menino da Cuca, que se tornou um cidadão também do mundo, com passagens depois pelo Porto, Algarve, pelo Moçambique, por Cabo Verde também ficou e agora está aqui nos Açores, está em Ponta Delgada, mostrando também que afinal há uma Angola que acontece fora de Angola. É uma Angola dinâmica, uma Angola que é respeitada e também com cidadãos respeitados e respeitadores. E é o caso. E para terminar, Jorge, eu gostaria que ali para a Câmara deixasse uma mensagem para Angola e para os angolanos. Bom, o que eu gostaria de desejar era muita sorte, muita felicidade nestes novos tempos, que a garra nunca falte, que a saúde nunca falte e que a esperança nunca acabe. Que a esperança nunca acabe. E fica assim, então, desta forma, terminamos aqui nos Açores. Eu aqui o cumprimento, um conterrâneo, um homem da terra, e fica assim. Uma Angola que acontece fora de Angola e acontece aqui com Jorge Xavier. Um grande abraço e estamos juntos. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação de grandeza.